rotina é mais que o registro no quadro. Ela é estruturante do trabalho pedagógico do início da educação infantil ao final. Portanto, realizamos a construção e registro da rotina com as crianças de 1 até as crianças de 6 anos. O diferencial sobre o registro da rotina é fazer com que a atividade seja de forma contextualizada para as crianças. Quando a criança chega na escola, tem a entrada, tem a roda, que é o momento que a gente socializa, né? Traz eventos de casa ou conversa sobre o que a gente vai ter no dia, mas a rotina é o que é forte para os meninos, assim, de ser um marcador mesmo. O que faremos hoje no dia? A rotina é uma construção delicada e uma tomada de decisão junto das crianças referente a quais atividades, quando elas acontecerão, em que sequência, os materiais que serão utilizados e a função de cada uma. Com isso, a gente procura garantir a compreensão e a participação profunda das crianças no cotidiano pedagógico. A rigor, nós escrevemos os pátios que as crianças passarão e elas escrevem ou desenham as atividades. Enquanto desenham, a professora conversa com a criança e com o grupo os elementos necessários para que todo mundo reconheça o que ela desenhou, fazendo uma integração entre linguagem escrita e linguagem imagética. A existência da Bela, ela foi uma construção de alguns anos, não muito, uns 4, 5 anos. Eu queria alguma coisa que agradasse, que fosse além do interesse da leitura, aquela questão da fantasia mesmo, do encantamento. A proposta está criando uma identidade própria, né? Porque não é só o que eu queria, então agora é o que eles também constroem junto. Diariamente a gente organiza a rotina junto com as crianças, vai tomando decisão no coletivo em relação às propostas, ao uso do espaço. A gente tem algumas coisas que a gente vai privilegiando. A brincadeira é algo que tem diariamente, a história, desenho, propostas que são diárias. E ao organizar a rotina a gente pensa sobre o uso dos espaços e o que nós vamos fazer neles. A hora que começa a chegar a história, começa o assunto, eles mesmos vão se organizando e vão sentando ali. Às vezes distrai com a rotina que está na parede, mas rapidamente a história faz com que eles se acalmem e se organizem. Então não é uma coisa imposta, embora eu convide, vem pra cabana e não sei o quê. Eu não imponho. Se quiser dar uma saída, vai dar uma saída. Se quiser mexer em outra coisa, vai. Eles têm a liberdade de se aproximar quando o interesse aumenta. Quanto mais conforto eles têm com a leitura, mais eles vão absorver, mais eles vão se atentar a detalhes e tudo. Acho que isso tem dado certo. Além de vários tipos de registro, também tem vários tipos de forma como as crianças sentam e se organizam, digo, fisicamente, para poder fazer a rotina. Pode ser feita, né, nas mesas, ou em roda, ou em bololô, de frente para o quadro. Tem uma intencionalidade no que eu faço, mas eles se envolvem nas tomadas de decisões, do que a gente vai organizar, ou como que será a brincadeira. Em algumas situações tem um protagonismo maior do adulto, né, comigo, tomando maiores decisões, mas a gente busca envolver eles em todas as situações. Esse tipo de registro de rotina, ele já é uma prática aqui do Balão. Então, desde que eles ingressam na escola, ele já tem contato com isso, só que vai complexificando essa atividade ao longo, né, à medida que vai aumentando, varia na faixa etária, essa atividade vai ficando mais complexa. Dentre alguns objetivos, como por exemplo o marcador do tempo escolar, né, a gente organizar a rotina como função de tempo mesmo, que eles fazem o registro do calendário. Além disso, ainda tem também que a rotina é um momento privilegiado para que os meninos pensem sobre o sistema de escrita, né? Então eles estão o tempo inteiro formulando hipóteses, pensando sobre a base alfabética. Como fazemos isso há bastante tempo, hoje nós temos segurança para dizer que todo esse processo não só contribui para a participação da criança, mas também para a sua compreensão do sistema de escrita, que é uma atividade, portanto, de alfabetização. As crianças estão inseridas num contexto, né, letrado, num contexto de escrita, e aqui na escola também, em diferentes situações, elas estão vivenciando essas situações de escrita. Desde a organização da rotina, quando eu escrevo no quadro, quando a gente organiza os ajudantes das mesas, os ajudantes do dia, registra no calendário, todas as propostas
elas estão inseridas. E isso também na brincadeira. Essa questão de leitura e escrita, da oralidade e da escrita, eu acredito que não tem como fazer uma separação muito evidente, porque elas estão tão inseridas que quando a gente apresenta o livro, eu tô falando sobre todas as informações escritas, eu tô falando do título, aonde que ele consegue a informação do autor. Então eles estão percebendo como eu busco aquilo. Eles estão tendo a leitura, que é o formato da carta, o formato das pistas, o fato da escrita ter sido manual. Eu queria que eles percebessem que tem esse movimento, porque é o que eles vão praticar no dia a dia. Eu não consigo ver uma separação desses dois temas. Só que além disso, ainda tem algumas intervenções que enriquecem a rotina, que é a participação deles, de hipóteses, né, que eles estão elaborando, como que eles estão pensando sobre a casa. Na brincadeira de casinha, os espaços que a gente organiza, eles podem emergir situações de escrita, numa situação de trabalho, em que eles vão assumindo diferentes papéis. Faz de conta é isso, né? A brincadeira de casinha proporciona isso. E aí a escrita aparece nessas situações, assim, de escrever número, fazer listas, fazer coisas para comprar. O principal objetivo também é fazer com que a criança explique o que ela está querendo dizer. Porque quando ela explica, ela está fazendo vários esquemas, né, e se organizando mentalmente para me contar. Então eu sempre dou esse lugar de fala para elas. Ter a oportunidade de explicar qual que é o raciocínio dela, para que ela aprenda não só comigo, porque eu não sou toda a fonte do conhecimento. Eu aprendo com eles aprendem uns com os outros, né? Então esse tipo de intervenção também, olha, deixa o seu colega falar, para que ele também fale como se ele pensa de um jeito diferente de você. Eles começam a me contar sobre livros que eles leram. Ah, eu ganhei um livro novo. Ah, alguém me deu um tal livro. Ah, eu conheci tal livro, eu li. Então isso para mim já é uma resposta, né, do que essas ações fazem. Quando eu peço para uma criança mostrar para outra um jeito de fazer, de ensinar para o colega, numa situação que aconteceu na casinha, por exemplo, uma criança queria escrever o número 1000. E aí ele veio até mim pedindo para que eu pudesse escrever para ele. E um colega disse, eu sei escrever. Eu pedi para que ele mostrasse o jeito, então, como que fazia para o colega. Porque as crianças aprendem muito umas com as outras, né? Elas mostram, elas aprendem entre pares. É um jeito também de valorizar o conhecimento delas, assim, do que elas sabem sobre aquilo, e delas se tornarem protagonistas em diferentes situações de aprendizagem. Então a atividade é muito mais que o registro. Ela tem uma função pedagógica estruturante do cotidiano e do envolvimento e participação das crianças, garantindo o seu protagonismo. A gente precisa tirar a ideia de que tudo tem um custo, né? Porque eu acho que quando você envolve custo, você dificulta. Não precisa de um arsenal, mas vamos, então, em vez de ler na sala, que a sala é apertada, mas vamos levar para outro lugar. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Tem algumas pessoas que têm um olhar de que na escola pública acontece menos. É isso que me preocupa. Na escola pública não acontece menos se você quiser. Mas se não tiver um respaldo de uma coordenação, de uma gestão parceira que também acredite nisso, não funciona, porque, né, você tem todo um movimento. A gente dá conta de fazer um montão de coisas a partir do querer fazer um montão de coisas. É o querer fazer.